De boa. Dando rec, tudo certo. Galera, boa noite, pessoas aqui do Balu, a Balu, né? A Balu. E gostaria de agradecer o convite, vocês terem aceitado o convite aqui, nossa primeira tentativa de fazer uma entrevista aqui. Não era para ser um podcast, mas virou, né? Mas tudo bem. Eu falava, não, eu quero fazer uma entrevista, mas é igual podcast. Aí o pessoal fala, eu falei que não é um podcast, mas já virou. Agora é. Tem até comida. Então, e aí, pois é. Então, infelizmente, nós estamos sem internet aqui, porque a Você Telecom não quis oferecer esse patrocínio, embora a gente pagando, tudo bem. E aí, brincadeiras à parte, agora eu queria dizer que estou aqui na presença da galera que produziu o clipe da D, né, que está aqui, que veio solenemente nos visitar também. Desde as 4 horas da tarde. Desde as 4 horas da tarde, coitada. Mas ganhou no bilhar. E queria, né, parabenizar pela produção, né, obviamente, que é uma das produções que eu acho mais legais. E, inclusive, foi um dos motivos, né, de ter começado com isso, que é uma conversa além da produção do clipe, sobre também o audiovisual aqui no Amapá, que vocês sabem como é que é dificultoso, né? Eu não faço tão parte desse meio, assim, eu sou mais parte do áudio, sou mais parte da mixagem, da engenharia de som, mas de vez em quando eu tenho que me aventurar, né, nessa questão da edição, né? Acho que não é impossível alguém aqui trabalhar só com uma ocupação numa produção. Um é o diretor, ao mesmo tempo tem que ser roteirista, ao mesmo tempo tem que ser câmera, tem que editar, então está em todos os processos, né? E aí eu queria, obviamente, começar, né, com a artista aqui explicando a música, obviamente, que tem, né, a produção do Malara e do Dropanda, né, que inclusive é um projeto Natura Musical, ela é uma artista Natura Musical, né, junto com muitos outros, como o Jimmy Feixe, e que vão, inclusive, tocar aqui no Baluarte essa semana, né, muito bom, e explicar a música e explicar de onde veio essa participação com a Hannah Paulino, que é uma das grandes cantoras, né, dessa geração, e embora seja ela do rock, uma grande parte vezes conhecida como rock, mas é muito legal ver essa versatilidade, né? E explica aí, amiga, se apresente, MCD. Ei, salve galera, boa noite, aqui é MCD. Então, teve acho que uns 4 anos atrás, eu fui fazer um ensaio fotográfico, eu encontrei com a Hannah Paulino, né? E aí, nesse encontro, a gente só jogou assim, bora fazer um som. E aí ficou nesses projetos, como vários artistas, né? Falam assim, bora fazer um som e nunca sai, né? Só nos planos. E quando eu entrei para o Natura, eu tive que organizar o meu álbum. Aí eu vi esse som, né, que era uma letra que eu já tinha iniciado. Aí eu vi que estava muito a cara, assim, de trazer algo bem diferente, né? Até para juntar as vertentes rock, o rap. Eu trouxe também o R&B, eu trouxe o dancehall para esse meu disco, né? E aí eu peguei e mandei a ideia para a Hannah e ela falou, pô, mana, bora fazer. Aí quando eu entrei em contato com ela, assim, com uns 15 dias depois, a gente já foi metendo ficha já no som. E a gente gravou lá com o Mavambo, que é o estúdio do protagonista, né? Captação de voz. E com o beat, a gente fez com o Malara e o Dropanda, né? O Dropanda ele entrou no beat, assim, e o Malara entrou já no instrumental, para trazer aquele peso do rock, né? Que foi já a pedido da Hannah, né? Porque tinha que mostrar a identidade de cada uma. E foi assim, aí já falando já sobre a letra em si, né? Fala sobre a força da mulher preta, né? Sobre ser rainha e alodê, sobre o poder, sobre essa visão, né, de endeusar as mulheres pretas, porque a gente sempre foi vista, né, de uma outra maneira. Como eu falo, as pessoas sempre têm a imagem de uma mulher
preta, assim, servindo, limpando casa, entendeu? Mas nunca vê a mulher lá em cima, tipo, dona do seu próprio negócio, entendeu? Dona de si, com o seu próprio emprego. E, enfim, tudo isso, tendo seu carrão e essas coisas, né? Que eu sempre falo, porque é isso que eu trago, né, nas minhas músicas. E é isso, eu espero ter respondido. Pois é. Acho que eu quero falar um pouquinho, aí eu vou falando. Mas tem que falar mesmo. Essa é a hora, né? É isso. Pois e tem toda a questão do processo de produção, todo mundo sabe, né? Como a gente tem a pré, né? Tem a produção em si e a pós, né? Estamos falando aqui então, desse processo. Por isso que eu comecei contigo, porque, obviamente, começa pela música, né? Tem que começar pela música para vocês todos entenderem o conceito da coisa. Como é que surgiu o convite para Tenebroso? Como é? Então, esse projeto, né, o meu álbum, né, como dos outros artistas também, do meu álbum e o clipe, foi patrocinado pelo Natura Musical. E nisso, eles tinham uma equipe, né, para fazer o trampo lá, para gravar e tal, até para gravar som. Só que nem todo mundo trabalha, né, assim, já falando na área da música, com rap, e tem isso também de estar satisfeito. Eu sempre trabalhei, eu fiz clipe 8 também, com o Tenebroso. Então, foi um clipe assim que eu gostei muito do resultado e do processo que ele teve, né? Tanto que é um dos meus trabalhos assim preferidos, né? Meu trabalho do coração. E então eu peguei e falei assim, a gente não pode escolher, né, a produtora para trabalhar, né, porque o certo é esse, né, a gente tem que se sentir à vontade com quem que a gente trabalha, né. E aí falou, não, vocês podem sim, claro. E foi daí que rolou essa conversa, né, de entrar em contato com a Tenebroso, tanto eu quanto o protagonista. Eu não lembro se ele já tinha feito um trabalho com vocês. Chegou a fazer. Já, né? Pois é. E aí, por esse motivo, né, que a gente também entrou em contato, porque vai isso, né, de acolhimento também, do resultado, de ouvir, da conversa. E fora, né, tem o trabalho, e fora também, como é que eu posso falar? A amizade, né? Porque tem tudo uma conversa, o trabalho não está só ali, né? A gente leva muito a sério o nosso trabalho, mas é muito ruim ficar todo momento ali, tipo, ai, meu Deus. Então, ter uma conversa, um diálogo, uma troca, uma energia boa, tá trocando uma ideia, isso também me deixa muito confortável. Pelo menos da minha parte é assim. Isso me deixa muito confortável. E foi desde aí assim que foi essa contrapartida de entrar com a Tenebroso. Muito bom, né? Tenebroso, se apresentem aí, vocês. Vamos começar pela Jame aí, que é a diretora aí, roteirista, que fez o conceito desse clipe, né? E pode falar, menina. Boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. É um momento muito diferente acho que para nós três, né? Não é um hábito nosso ainda. Eu digo que a gente é low profile, a gente nem posta nada no nosso perfil, a gente está abaixo do radar ali, existindo. E enquanto grupo, né, enquanto trio, a gente ainda nem se vê, eu acho, como uma produtora. A gente está mais ali no campo do coletivo, né? A gente se coloca como um coletivo criativo. E um encontro assim de pessoas que querem trabalhar, que se gostam, de amigos que querem trabalhar juntos, né? E, bom, eu sou a Jame. Dentro do coletivo, eu já desempenhei funções variadas, depende muito da produção, do que a produção requer. Como tu falaste no início da live, depende muito do orçamento, né? Então, muitas variáveis envolvidas para a função que a gente vai desempenhar. Normalmente, eu desempenho o roteiro, direção de arte, mas de forma mais fixa, a produção mesmo. E a Tenebroso, acho que eu vou dar uma geral assim, do que é a Tenebroso. A gente se encontrou aí por volta de 2014. A gente cria aí do Espaço Caos Arte e Cultura, do Festival Imagem e Movimento, que são movimentos culturais também que já estão... O Caos não existe mais enquanto espaço físico, mas ele existe enquanto semente, em todo mundo que passou por lá. E o Festival Imagem e Movimento é o festival mais antigo da região norte, vai para a sua 15ª edição, ou 16ª, não recordo agora. Então, já é uma iniciativa muito antiga, cultural aqui no Norte, e feita de forma independente até hoje. Então, a gente já vem de experiências aí de produção cultural independente nessas duas iniciativas,
E em 2019 a gente fez um corre voluntário no Traços Circuito de Grafite. E o nosso primeiro trabalho oficial enquanto Tenebroso Crio foi o 88, que é o clipe da D, que é um produto híbrido, é um clipe e é um documentário também, onde ela narra de forma muito sensível assim, a experiência dela, de tentativa de suicídio. É um tema muito delicado e a gente sempre agradece muito a ela pela confiança, né, por ter aceitado trazer esse tema para a gente construir algo juntos, né? Algo muito importante também, já foi exibido em escolas, a gente já teve feedback muito positivo sobre essa produção. Isso foi no início da pandemia, em março, e acho que uma semana depois começou o lockdown. Então já foi uma experiência assim única de produzir às vésperas de um evento único assim na nossa existência aqui, né? E aí depois a gente não se separou mais, a gente gostou do modus operandi, né? O nosso modus operandi é a gambiarra, assim, dentro do conceito de independente. E aí, depois chegou a proposta de produzir Deusa também, que foi um grande presente, eu acho, para nós três. E para todo mundo que acompanhou a nossa equipe, que a gente teve a oportunidade de montar essa equipe brilhante. E é isso, assim, são 2 trabalhos até hoje com a D, espero que venham muitos mais. E aí também deixo os outros 2 se apresentarem. Também esperamos mais trabalhos juntos. Muito bem. O Buttieri quer falar? Acho que assim, falar com a Ianca, que ela fica na parte aí dos bastidores, né? Pode se apresentar, menina. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Ianca, eu sou fotógrafa, né? E aí, dentro da Tenebroso, a gente tem essas possibilidades de estar sempre ocupando vários espaços e aprendendo a partir desses processos que a gente entra. E aí, mas como fotógrafa, eu desempenho principalmente funções de fotografia estilo e de making off. Então, estou trabalhando aí na fotografia do audiovisual, né, que é uma fotografia que pega esses bastidores, que pega a construção dos processos, e que também faz essa fotografia mais para capas, mais para divulgação dos trabalhos dos artistas com os quais a gente se envolve. E aí, eu agradeço pra caramba por a gente estar aqui, podendo contribuir, podendo dividir essas nossas experiências, porque a carreira da D, em especial, é uma coisa muito simbólica de citar, assim, porque antes da gente gravar 188 enquanto Tenebroso Crio, eu fiz o meu primeiro trabalho no audiovisual assim, da minha vida, com Madalena, que também é um clipe da D. É um clipe da D, feat. Ana Suave, que é uma MC, uma mulher negra, que tem uma carreira também muito incrível de Belém do Pará. Então, foi um feat entre Amapá e Pará. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez enquanto fotógrafa de estilo e making off, e foi aí que eu decidi que essa era uma parada muito massa, que eu gostava muito de fazer. A produtora desse clipe foi a Karine. A Karine é uma mana que faz um trampo de produção aqui em Macapá e que também teve uma experiência de produção em Belém e que tem um trabalho muito massa. Então, falar da carreira da D é atravessar os meus processos, é atravessar as minhas escolhas, é atravessar a própria trajetória do Tenebroso Crio. E a gente está muito juntos, né, nessa parceria que já vem se estendendo aí por alguns anos. E a gente espera somar cada vez mais com o trabalho dela, com as escolhas dela. E é isso, assim, sempre somar com aquilo que a gente sabe e sempre aprender mutuamente. Perfeito, adorei isso aí. Eu acho legal a ideia, né, de fazer a gravação do make-off. Isso aí é muito importante, né? Importante para o portfólio de todo mundo, que é uma coisa que eu aprendi, né, entrando em edital. Tem que registrar tudo. Registre tudo, não importa se for um history, não importa se for uma fotinho, tem que registrar, porque se tu não registra, não fez. Felizmente é assim, né? Para as comprovações, para efeitos de comprovações é isso, né? E é muito importante ter alguém que faça esse make-off. Lembro que a gente trabalhou junto, né, no Cartografia, e ela ficou responsável por isso. E é muito legal isso, né? É um trabalho, inclusive, que a gente está tentando passar aqui, né? E é o que eu estou muito afim de assistir de forma integral. E espero que logo, logo a gente possa exibir aqui no Balu. Agora, claro que tem que ter a parte da finalização, né? A parte de edição, que fica aí com o Diego Buttieri. Boa noite, meu nome é Diego. Eu sou
Cara, eu vou falar logo de primeiro, assim, eu sou menos que fala aqui, tá? Eu sou tenebroso e eu fico no calabouço na parte Joga uma comida lá pra ele, que alimenta-se. Come, mano, come, pode comer. Ele simplesmente filma. Ele é nosso diretor de fotografia, então ele nunca está no calabouço. Ele é a nossa cabeça. Nada disso, todo mundo cara, assim, né? Funciona todo mundo junto. E, lógico, parto da minha participação na parte técnica da câmera logo de início, assim, né? Na fotografia. E na edição também, cara, né? Para finalizar, eu não falo muito, não. Eu também me aventuro nessa parte de edição, né, há muitos anos também, e com certeza eu acho que é a parte mais difícil, eu acho. Claro que tem, não desmerecendo as outras partes, mas porque geralmente a parte que mais demora. E assim, sabendo as limitações tecnológicas do nosso estado, né? Eu, por exemplo, tenho um computador que trava o tempo todo. Eu tenho que ficar insistindo até eu conseguir finalizar uma edição, né? Eu até falo, se tiver um Mac, não consegue trabalhar com isso de forma de produção mesmo, né? Nível de massivo, assim, o tempo todo, né? Aí eu tenho que fazer uma ou outra ali, senão já era. E fora a máquina, infelizmente tem essas limitações aqui ainda, e hoje em dia tudo tão caro, né? Um computador mínimo, assim, então é o financiamento, infelizmente, né? E, claro, não vamos esquecer das duas grandes potências também aqui de arte no nosso estado. Eu digo estado mesmo porque engloba tudo, né? Vou começar com a dona da Casa Viva aqui, essa dona da direção de arte aqui, que, assim, dispensa apresentações, mas temos que se apresentar perfeitos de registro. Mas pode falar, Moca. Olá, muito obrigada. Estou aqui. Agradecer o convite, né, para esse podcast iniciante e já é incrível, adorei o convite. A Tenebroso também, eu não sei onde foi que eu assinei o meu contrato com a Tenebroso, não sei se eu sonhei com isso, mas eu assinei, eu acho, porque eu acho que eu sou a quarta integrante. Porque já tem muitos trabalhos aí que a gente faz junto, é um projeto assim que eu acho... para mim é incrível assim somar, porque não é algo que eu exerço, né, como prioridade assim, mas sempre que rola esse convite é sempre um aprendizado incrível para mim, e é sempre um desafio também muito grande, porque a gente sempre está trabalhando, né, com o milagre do orçamento, e aí a arte depende muito disso, porque a gente precisa realmente fazer uma mágica, né, com essa questão do orçamento. E a gente consegue, né, gente, fazer uma mágica incrível acontecer. E foi uma experiência também que trabalhar com Irlan. E a gente deu tudo. Entregamos tudo. E foi muito incrível, assim. Eu trabalho essa parte eu tenho alguns trabalhos no audiovisual e sempre junto, assim, com a Jami. Acredito que a minha trajetória no audiovisual tem muito esse lugar de parceria com ela, especificamente, desde o Superpunk, que rolou esse convite. Então, já tem algumas produções grandes também que a gente participou juntas. E isso foi, para mim, também um grande aprendizado de estar junto, né, nesse lugar de cinema também. E foi, para mim, muito incrível assim, participar disso. Quanto à parte de arte, o clipe da D foi gravado na Casa Viva, né? E isso foi uma outra mágica que a gente fez acontecer, porque a gente transformou a Casa Viva num grande estúdio. E foi incrível, porque a minha mãe não estava nesse momento, porque ela estava viajando, então a gente realmente ocupou a casa inteira, fez os quartos de bastidores. Quem nunca? Foi assim surreal, e emprestamos várias coisas também, das amigas, da mãe também. E assim, quem vê os detalhes, né, quem tem essa sensibilidade de realmente reparar nos detalhes, a gente consegue ver coisas incríveis que a gente conseguiu fazer num baixo custo, e sempre muito gratificante, assim, fazer essas coisas, né, criar isso, sair, ter essas... Enfim, depois ver, nem a gente acredita, assim, da potência que acontece. A Dê, eu acompanho o trabalho dela desde a Maniva, assim, sou muito fã dela.
Meu filho é muito fã dela. E aí a gente... Enfim, para mim, assim, é uma honra também trabalhar para a D. E a Hannah também, que... Enfim, essas mulheres juntas, assim, quando a Jami me contou, eu realmente me arrepiei, assim, porque são duas mulheres muito poderosas mesmo. E a música fala muito sobre isso, fala sobre esse poder delas duas, né, do poder da mulher preta. E tudo isso foi muito, realmente, emocionante, assim, de fazer parte. E é isso, a gente vai, né, conversando. E, para finalizar, aqui as apresentações aqui, claro, né? Aqui uma pessoa que eu tenho, assim, prazer de dizer, né, que criamos uma amizade esse ano, que é sincera, que nós fizemos vários trabalhos lá, inclusive na Casa Viva, né? Chama a Luxuoso, que é a minha banda, para tocar, e acho isso maravilhoso. Irlan, que é o styling da coisa, né? Que não tem como, né? Que, tem que ter o styling, tem que ter a coisa ali. Essa parte eu realmente não entendo nada. Entendo nada, mas é incrível como ficou. A roupagem toda ficou linda, assim, eu acho, para mim, justamente por isso que eu acho que um dos melhores clipes que já foi feito aqui, cara. Na Terra. É, na Terra. Pode se apresentar aí. Oi, boa noite. Eu sou Irlan Paixão. Eu sou multiartista. Eu trabalho com arte, sei lá desde quando, mas, inclusive, assim como a Ianca, o meu primeiro trabalho no audiovisual foi com a D. A convite da D e da Ana, com a produção da Carini. O meu primeiro trabalho dentro, assinando styling também, foi de Madalena. Então, eu já dedico essa honra da minha existência dentro do meio audiovisual a D. Porque a Débora é muito louca de confiar na gente mesmo, assim, e sei lá, sem despretensiosamente olhar e falar, eu sei que você consegue, assim como a Carini, que tem fortalecido muito, e falou, eu sei que você consegue, você vai fazer isso e vai dar certo. E com toda a liberdade, eu acho que o que a gente pode falar muito em conjunto sobre esse trabalho é sobre liberdade, sabe? Todo mundo aqui, de certa forma, teve toda a liberdade para fazer do melhor jeito, do jeito que confiou, com a Débora confiando o tempo inteiro. E, lógico, agradecer a Hannah, porque a Hannah era uma pessoa que eu não tinha tanta convivência, apesar de ser muito fã, eu não tinha relação. Então, assim, a troca que eu faço dentro de um set, eu assinei o styling e assinei a beleza. Então, essa troca é uma troca muito pessoal. Eu fico, literalmente, muito tempo com as meninas, fazendo maquiagem, trocando de roupa, nuas, sabe? É essa coisa. E essa liberdade, essa possibilidade desse encontro, eu acho que foi o que me deixou tão à vontade. Foi um convite muito oportuno que veio através da Tenebroso. Eu fico muito feliz por isso, através da D, porque foi um dos melhores trabalhos. Eu desenvolvi alguns trabalhos nos últimos meses e esse eu tenho sem dúvidas, assim, que foi o que eu dediquei muito por conta da minha relação com a D, que já é uma relação muito maior depois de Madalena. A gente estruturou isso, confiou muito. Eu já assinei o styling dela para vários eventos, como faço toda hora. Agora a gente saiu de um show que eu olhei para ela e falei, amiga, agora eu sou sua produtora, ninguém fala com você. Eu resolvo, deixa que eu vou falar tudo. E eu acho que é isso, sabe? Nesse clipe a gente tinha algumas possibilidades visuais, né? Tinha uma paleta, tinha uma ideia, só que eu tive a liberdade de criação. E aí eu fui colocando meus pontos, assim, o que eu achava necessário. E eu sempre penso styling, beleza, como detalhes, sabe? Eu acho que dentro de qualquer composição são detalhes muito oportunos, porque a cenografia pode estar impecável, a direção de arte pode ter arrasado, mas se a roupa não conversa e não casa, aquilo ali cai por água abaixo, sabe? Se o cabelo não faz sentido dentro desse contexto, ele não fez sentido no contexto geral. Então é uma responsabilidade enorme. Vocês são todas loucas, assim, porque é sério, não, é uma coisa que eu tento trabalhar e estudar bastante. Eu acho que só que eu sou o tipo de pessoa que, apesar de gostar de estudar fora, eu prefiro muito mais a prática. Então hoje eu consigo dizer que eu realmente assino Beleza Style a partir dessas práticas, a partir de Madalena, a partir de Deusa e a partir de vários outros trabalhos. Eu espero que venham muitos e muitos outros. A liberdade que eu tive de criação foi imensa. Tiveram coisas ali que eu literalmente fiz gambiarra, né? Porque as gatinhas são da gambiarra. Tinham unhas da D que, lógico que a gente não vai mostrar e captar dentro do clipe, mas que estavam coladas assim, ó, de forma aleatória, né? E a gente fingindo, a artista fingindo o tempo inteiro. E é isso. Ninguém imagina que aquilo ali estava colado, sei lá como, né? Fica fita dupla face.
E é bem isso, sabe? A gente ter essa possibilidade de imaginar que na execução o Butch vai arrasar e ele não vai deixar essa unha aparecer. Essa unha caída aqui não vai aparecer. É responsável sempre pra edição. A edição sempre tem que resolver os problemas. Todo o cenário vai esconder esse cabelo que tá meio torto aqui. Mas esse clipe ficou perfeito mesmo. Eu acho que, sei lá, vai... É um clipe mais lindo do mundo, né? Não tem muito o que falar. Acho que é isso, gente. Vamos assistir, né? Tem que assistir o Vamos, clipe, né? eu vou chorar. Eu vou assistir de novo aqui. Sempre mais fico uma arrepiado. vez. Olha, selo Natura Musical. Chique. É chique, né, mano? Só não sei se vai sair som. Gente, teve uma cobra nesse clipe. Né? Teve uma cobra. Tinha uma cobra de verdade no set. Tá, eu vou dar uma pausa porque eu não tenho como não falar. E essa cobra? De quem foi a ideia? Quem conseguiu? E foi? Porque eu virei várias vezes. Meu Deus, tem uma cobra no clipe. Eu vi que assim, eu teria muito medo de ver isso. Caramba, todo mundo pergunta da cobra mesmo. E engraçado que tava dando, tipo, muita coisa errada, porque ia ser uma outra cobra de uma outra pessoa, só que não tinha autorização, né? E aí, como era para desenvolver um trabalho assim, com imagem e tal, tinha que ter esse documento. Então, eu consegui falar com o biólogo, né, que trabalha lá no Bioparque. E a cobra é dele. Eu me esqueci o nome dele agora. Como é? Ele trabalha no Museu Sacaca, é. Porque no tempo ele falou que estava lá, né? Agora ele está no museu. Trabalha nos dois lugares, porque eu vejo as histórias dele lá no Bioparque também. E como é o nome dele? A cobra é a Giba, a Giba. Ela tem 1,80 m, né? Ela é bem grande. E ela é uma cobra assim que ele trabalha com crianças, então ela nunca deu bote e tal. Ela é bem tranquila, tanto que a minha filha ficou brincando com ela lá. Tipo, ela é muito tranquilona mesmo. E eu amei. Sempre quis fazer um clipe com uma cobra e esse foi o momento ideal. Mas e aí, tiveram medo da cobra? Não, eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho. A Hannah não queria nem papo com a cobra. A Hannah não queria. Tem não um teve bocado. conversa. Tem um bocado de foto da Hannah assim, ó. A cobra perto e a Hannah assim, ó. Mas tanto que eu já queria, não, faz uma assim, eu com a cobra bem assim. Eu já queria explorar um bocado a cobra. Eu posso falar também? Pode falar. Isso daí, eu tava em cima da mesa, né, em pé. Cabreiro com a cobra pular em cima de mim, perto dela, né? Cara, eu tenho muito medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de sapo, eu tenho muito medo. Eu nunca consegui. Óscar. Vai lá, vai do playzinho aí. Mas eu acho que ela era o ser mais tranquilo do set. Era assim, ó. Não, mais de boa. Vai. Agora vocês vão aprender a respeitar essa conduta. Para a mulher preta, ouro dos pés à cabeça, comprando com as mãos, deixando o meu troco. Eles temem viver no topo, com dor no pescoço, de tanto olhar para cima. Eu disse que eu chegaria, e eu tô rindo de quem já não botou, pois estamos tocando terror. A mulher preta é uma rainha, toda rainha. A mulher preta, que amado é sua coroa, cabelo trançado é poder na cabeça. A mulher preta é uma rainha, toda rainha é uma mulher preta, que amado é sua coroa, cabelo trançado é poder.
Fez a parte da caminhada. Toda mulher preta é uma rainha, toda rainha é uma mulher preta. Sangue amado, mas sua coroa, cabelo trançado é poder na cabeça. Toda mulher preta é uma rainha, toda rainha é uma mulher preta. Sangue amado, mas sua coroa, cabelo trançado é poder na cabeça. Isso aí, isso é muito bom. Ninguém mais disse. Muito lindo, é um clipe que Aí eu fico olhando os detalhes, assim, Não, os você detalhes. não consegue imaginar. Eu calçando um sapato de 35 aí, sendo que eu calço 38. Não, aí a pergunta é, quantos dias para fazer? Ou foi tudo só no dia? Porque são vários cenários, né? São vários cenários, várias roupas. Não dá pra fazer no dia, é impossível, né? Tá, a gente fez uma diária. Uma diária. Mas, assim, a gente teve toda a preparação do espaço no dia anterior, a montagem dos cenários, né? É uma coisa que a gente recomenda muito fazer, se for uma possibilidade, né? De conselho, assim. Montem cenário no dia anterior. Sim. Porque otimiza muito o tempo da equipe, né? Então, como a Casa Viva era um espaço que estava disponível para a gente foi no dia anterior, deixou tudo montado, já tinha testado luz, né? Já tinha ensaiado ali mais ou menos o mise-en-scène, digamos assim, né? A circulação delas no espaço, já tinha marcação. Então, várias coisas que tu pode adiantar antes, né? Do dia da gravação, é recomendado fazer isso. E aí, no dia, tu chega mesmo para gravar. E aí... Da parte, né, da arte também, a gente conseguiu, acho que uma semana, fazer a parte da montagem, né? Por exemplo, na parte do cenário principal, que tem esses painéis de compensado, então a gente pintou também. Teve assistente também de arte, o Caio estava junto com a gente, o Cururu deu esse apoio também, né, no clipe. Fez essa montagem anterior também, de pintura. A bike, né, que foi também uma aquisição da produção, a bike de quebrada real, assim, que a gente... Foi comprada na OLX, lá na universidade. Nossa. Na biqueira, tirada da biqueira. Ela chegou lá Tem um toda simbolismo. enferrujada, verde. Quem vê não acredita que ela Sim, tornou aquela parece joia. muito Ela bonito, tem o nossa. valor de uma moto, assim. Também. Ela tá... Leilão da bike da D. Olha aí. Tira risco de teto, não. E assim, foi muito legal. A gente também contou com a participação da Bianca Liane na parte do Money, da D, né, que é o The Money. The Money. Que ela que fez a arte, né, o design do The Money. A Tami Martins assinou a animação que rolou na projeção da Cobra, no início do clipe também. Então, a gente ainda conseguiu contar com todas essas parcerias também incríveis para fazer tudo isso acontecer em tão pouco tempo. E é isso, é surpreendente quando a galera se junta para fazer em prol da... Tudo pela arte, né, gente? Tudo pela arte. Sim, eu inclusive ia citar isso, que não tem só vocês, tinha mais outras pessoas envolvidas, né? A Tami, a Bianca, são também grandes referências aí, né? E eu gosto de ver também porque eu aprendo com vocês também, vendo isso aqui, explicando, né? Às vezes só fica naquela conversa de boteco, né? É bom também, né, falar sobre como é que funciona essas coisas assim. Porque, por exemplo, eu não consigo montar um cenário assim. Muito difícil, né? E como tu falou, tem um dia antes, é ótimo, né? Então, tem lugar, às vezes, que não deixa. Às vezes, como eu falo, qualidade de vida, né? Você tem que ter a montagem tudo planejado antes, né? Assim, e seguir um roteiro, né? Quando tu coloca isso no papel e consegue seguir tudo aquilo no papel assim, direitinho, é muito bacana. Claro que na prática vai ter que fazer mais gambiarra, né? Tem que ter jeito. O ideal é essa parte da criação do roteiro e do conceito, ela é bacana a gente falar sobre isso, porque bate uma insegurança, assim, essa coisa da bike, ela foi um dos elementos iniciais, assim, para pensar o roteiro, porque a gente queria trazer elementos associados à periferia, nortistas, sem deixar de lado o universo imagético do rap amapaense.
Então, como a gente consegue unir essas coisas, né? Essa amapalidade com estéticas do rap. E aí essa bike foi um elemento muito importante, eu acho, assim, para a gente deixar uma marca visual desse clipe e aí pensar o conceito a partir de um único objeto. Foi muito bacana isso. Então, a gente teve assim esse momento de apresentar, de criar o conceito, apresentar, ter o cuidado, claro, de sempre apresentar para o artista AD aprovar esse conceito, se está conversando com como ela se entende enquanto artista, o que ela quer comunicar enquanto artista, se conecta com a música, né? Então, são várias coisas para serem pensadas desde o momento que tu está ali na parte teórica da criação, né? Então, a partir disso, a gente vai montando a equipe. É necessário trazer mais gente? Não é, né? Então, são vários pontos assim que até o dia da gravação, vários pontos que têm que ser pensados, várias soluções têm que ser criadas para a gente chegar no dia da gravação e tudo acontecer da forma prevista, né? A forma como a gente gosta de trabalhar, eu enquanto produtora, a forma que eu gosto de colocar para a gente trabalhar enquanto equipe é não trabalhar tanto com improviso no dia da gravação. Né? No dia da gravação, eu gosto de estar ali com tudo muito acertado, porque eu sei que isso influencia no tempo que a gente vai levar para essas áreas concretizar dentro do programado, né? Então, também é um conselho que a gente gosta de dar, de se planejar sempre, né? E deixar o improviso para outro momento que não o do dia da gravação, né? Apesar do improviso também ser um modo totalmente válido de gravação, né? Mas não é tanto o nosso modus operandi, né? A gente gosta mais de trabalhar dentro de uma coisa bem planejada. E isso ajudou muito, porque eram muitos cenários, tinha criança, tinha cobra, tinha uma equipe bem maior do que está aqui, né? Em outras funções também. Então, bom, acho que é isso, assim, por enquanto. Da parte da criação de roteiro, né? Sempre ter o cuidado de pensar esse conceito, passar para o artista, ter aprovação. Sim, é muita gente e tem que tudo convergir certinho, né? Todo mundo tem que chegar sabendo fazer o que tem que fazer, né? Porque vai recair naquela coisa que a gente sempre fala do orçamento, né? A gente não tem muito orçamento aqui na nossa cidade, né? Até mesmo os editais que vêm, assim, já locais, né? Também não são muito assim, tipo, eu pego pro lado meu da música, assim, sabe? Aí eu tenho uma banda, são 5 pessoas e a gente quer dar um cachê de R$1.000. Não dá, mano. R$1.000 não dá. Só pro transporte já vai tudo isso aí, entendeu? E a gente tem que realmente se virar, né, com aquilo, mas quando tá todo mundo convergindo, cara, eu acho que fica legal, muito legal, assim, quando tá todo mundo empenhado para fazer uma coisa, assim, sabe? Fica muito bonito, porque esse é o resultado, né? O resultado disso daí. Né? E essa questão dos cenários eu acho legal, porque tem uma parte lá que fica tudo enegrecido lá, preto lá, e as cabeças flutuantes, eu acho muito legal. E quem teve essa ideia, assim, eu acho muito fenomenal a ideia das mãos, assim, sabe? A gente estava... algumas coisas, é muito bacana assim, criar em parceria com a arte, né, com a direção de arte. Não tem como desconectar essa parte do conceito, de criação do conceito. Muitas coisas vêm do conceito, mas elas se concretizam, se aprimoram com o olhar da direção de arte, né? Então, por exemplo, que o cenário está todo preto, né, e ela está com roupa preta, que a gente brinca que é as cabeças flutuantes. Foi uma coisa que a gente achou bacana, porque é um momento que a letra é mais tensa, e tem essas mãos acusatórias para essa figura dessa mulher ali que está no momento de vulnerabilidade, mas que depois ela retoma a sua força, né, de postura. Até a interpretação da Dê foi uma coisa que a gente orientou, e aí a interpretação dela também mudava desse trechinho de música, assim. Então a gente tem muitas nuances nesse sentido, assim, tanto da arte quanto da própria interpretação da Dê, da Hannah também. A maquiagem também, né? Pode falar, é uma canção de maquiagem interessante. Se for notado, por exemplo, esse eu acho que de todos os outros cenários é o cenário em que a D tá de cara mais lavada, assim, sabe? É quase zero maquiagem, na verdade, é só a pele para manter ali, não acabar estourando muito, porque a gente queria mesmo isso, assim, querer esse drama de que a falta de maquiagem daria, que o rosto dela seria um foco total, o cabelo dela também tá diferente. Eu acho que é um momento em que as duas estão com menos elementos, né? É totalmente isso, elas estão zero elementos a não ser a própria interpretação, que é uma interpretação de rosto, então a gente não podia marcar nada ali. Eu acho que isso dá um diferencial gigantesco, assim. As mãos apontando para os rostos lavados que estão se acolhendo depois da acusação, eu acho que foi
pontual. Isso tudo estava roteirizado, a gente já tinha pensado previamente. Foi perfeito. E até pela ordem do dia, né? Tipo, essa é a última cena, praticamente, porque a gente está lavando a cara mesmo. Retomando o rosto da Dê e tal, e fazendo. Ela aparece no meio do contexto, mas ela é uma cena que foi gravada bem depois. Acho que é massa a gente frisar essas coisas. Bem interessante isso, a questão da ordem das coisas, né? Não é o que a gente vê, é a ordem que dá para fazer. A gente tem que fazer ser conveniente, né? Tudo. É bom explicar isso aqui, que como a gente estava com cobra, com crianças e com essa produção muito mais elevada, ele foi a primeira, né? A primeira cena. Essa daí foi bem... a primeira cena pensada, porque a gente precisava liberar as crianças, precisava liberar a cobra, precisava desmontar o cenário. Sim, porque aí entraria uma outra coisa. Então acho que é muito importante pensar, né? Cabeças que pensam nessa ordem perfeita. É muito. Achando que faz tudo isso aí. Mas boto fé, o roteiro não tem como. Aí existe, né, para vocês storyboard, vocês fazem alguma coisa assim, storyboard, nem que seja só o palitinho ali ou escrever. Eu faço escrevendo, porque eu não sei desenhar nada, né? Não sei desenhar nada, mas eu escrevo como eu quero a cena, de detalhe em detalhe, assim, sabe? Ainda não é um recurso que a gente utiliza, storyboard, porque demanda um tempo também. E aí, como a gente trabalha normalmente com uma equipe bem reduzida, né, dependendo da produção, somos nós 3 só. Então, é um outro recurso que ia demandar mais tempo e que a gente não tem como, né, dedicar tempo para produzir isso. Então, tudo vai mesmo no Word ali, primeiro com um roteiro, uma decupagem bem feita. É muito importante a gente se habituar a decupar os nossos roteiros para chegar com tudo assim muito definido, né, no set, eu acho, na locação, tudo bem definido. E é isso, não lembro mais o que eu estava falando. Isso, perfeito. Fala aí sobre o videoboard. Pode falar. Não, o que rola é o videoboard, né? Que não é storyboard, não é desenhado. A gente chega um tempo antes para fazer o que a gente está pretendendo. Aí para ver a luz também, né? Isso daí. Isso aí. A gente faz o ensaio tudo antes, aí faz marcação da galera, onde que tem que ficar, de tudo, né? De tudo. Muito bacana isso aí, desenho. Aí, ó, tem um sofá. A gente marcou o sofá, marcou a galera, né? Lógico, a D não tava, tinha outras pessoas sentadas e não tava dessa forma. Mas a gente vai ensaiando e batendo no videoboard mesmo, né? Sim, acho legal isso aí, porque já é bem profissional, né, nesse sentido. E não é tipo, como dizer assim, pavulagem, né? É necessário, muito necessário, né? Que a gente tem que fazer isso aí. E uma coisa que, já pegando pelo lado da música, eu acho legal, né, que é claro que todos os clipes têm que ter isso, tem que ter essa conversa com a música, mas de vocês é interessante, né? Até o momento da fala dela, fala o nome, a Hannah fala o nome dela, fala o nome da D e aparece, né, bem no certo, assim, acho legal. A roteirista. Essa aí é a parte mais importante, né? Tem que roteirizar, tem que deixar tudo bonitinho assim. E é legal a questão de vocês também colocarem, né, a música, encaixar junto com o cenário, com o próprio cenário, com aquela coisa que falou, né? Que tem que ter essa conversa entre essas áreas aí. E é isso, muito interessante essa parte aí. Pegando essa questão também, vamos falar dos coletivos, né? Eu acho que aqui todo mundo começamos junto, praticamente, né? No Caos. Assim, eu não produzi nada para o Caos, mas estava lá na parte da produção, acho interessante isso. Mas e aí, ensaiava lá no... Ensaiava. Mas eu queria perguntar assim, para vocês, tipo, vocês vendo a produção de vocês agora, vocês mudariam o quê? Ou não mudariam, ou iam mudar, porque tem toda essa questão da evolução. Por exemplo, quando a gente grava nossas músicas, a gente deixa um tempo e depois a gente vê, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito desse jeito. Aí, às vezes, não é questão, não é que eu tinha dinheiro, não é que eu não tinha tempo. Às vezes é questão, tipo, às vezes tu muda, né, o teu jeito de ver aquela estética. É experiência mesmo. Experiência. Eu acho que é válido, assim, tudo que a gente fez até agora da nossa trajetória trouxe a gente até esse momento de estar aqui trocando ideia, satisfeito com o que a gente está produzindo. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Também, depois da minha fala,
bacana cada um expor como enxerga isso. Mas são os erros e os acertos que vão aprimorando a nossa trajetória, né? Vão lapidando os nossos conhecimentos, o que a gente não quer repetir, o que deu certo. Então, realmente, é experiência, né? É arriscar. Se você não arriscar, você não vai adquirir experiência, né? Então, tô com medo de fazer, de não gostarem, vai com medo mesmo, porque se você não sair desse lugar de medo, tu nunca vai realizar nada. Então, a experiência e o erro, eles são necessários. E aí, para tu chegar num lugar de, estou vendo resultados, estou satisfeito com o que eu estou começando a fazer e seguir, né? Daí para frente. Então, eu não mudaria nada, eu acho, não. É porque, por exemplo, a gente olha o clipe da D e a gente pensa assim, pô, que foda, né? Que massa isso tudo que a gente está conseguindo ver aqui. E aí, isso foi o que tu colocou várias vezes, né? Que parece que é um trabalho super profissional, mas para esse processo acontecer, houve uma série de primeiras vezes, né? Por exemplo, foi a primeira vez que a gente conseguiu montar um cenário com antecedência. Foi a primeira vez que a gente conseguiu se dedicar a um processo anterior, porque a gente chegava no set, montava tudo e filmava, sabe? Então, esse clipe da D, ele foi, assim, um processo totalmente distoante daquilo que a gente vinha fazendo e, ao mesmo tempo, foi fruto de tudo que a gente tinha feito antes, porque a gente começou a pensar nesses processos de como é que a gente pode aprimorar o que a gente está fazendo sem necessariamente encarecer isso, sabe? Porque essa questão do custo de uma produção é uma questão muito sensível. É uma questão muito sensível para toda a produção cultural e independente do Amapá. E quando a gente pensa nas nossas possibilidades, a gente necessariamente precisa passar por esse assunto. Então, assim, foi um clipe muito importante nesse sentido, assim, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu, assim, se propor a fazer outras coisas sem necessariamente encarecer as coisas, sabe? Assim, sem necessariamente, tipo, perder muito daquilo que a gente não podia dar, mas como é que a gente pode construir isso que a gente conseguiu colocar na tela, sabe? Então, são processos muito contraditórios, assim. Quando a Jami fala de falhas e de erros, a gente está falando, assim, de uma estrada de anos, sabe? Que a gente vem construindo aí e que chega nesse momento e que parece que está tudo pronto, mas que, na verdade, ela é fruto de processos subjetivos e de processos, ao mesmo tempo, coletivos que atravessam todos nós e atravessam todos nós de formas muito distintas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, coletivas, porque a gente está sempre no corre juntos. Né? A gente está sempre no corre compartilhando essas nossas trajetórias. Então, é tudo assim, sempre fruto de muito aprendizado. E é pensar que esse é um ponto. E pensar que esse também se torna um ponto de partida para próximos futuros projetos muito maiores do que esse, né? Se aqui a gente já enxerga, eu não consigo ver erros, assim, sabe? Eu acho que tudo foi muito bem pontuado, tudo dentro da possibilidade foi incrível. Eu acho que tudo que tinha para ser feito foi feito. E o que a gente consegue perceber só, eu acho que é muito subjetivo de cada um, de cada uma, para próximos projetos. Mas nesse aqui, para mim, é intocável, é uma perfeição real, é o que a gente poderia ter feito e ficou incrível. Só orgulho mesmo, mas que para os próximos a gente tenha isso como um ponto inicial. E daí a gente vai sempre nessa, né? Aumentando a nossa métrica, colocando o nosso patamar lá em cima para cada produção ser muito maior. Isso é muito louco também, sempre vou ficar só vai ficar assim agradecendo. É muito legal também essa coisa do desafio, né? Porque a gente se coloca muito nesse lugar do desafio. Então, realmente, essa coisa de não ter medo do que a gente não sabe o que vai acontecer é muito louco mesmo. Assim, é bem importante ir de cara e coragem mesmo de fazer acontecer as coisas. Eu acho que o mais legal também desse clipe foi o comprometimento, assim, de todo mundo, porque, enfim, nós somos amigos, né? A gente é da bagunça, mas quando a gente está ali exercendo essa parada, a gente faz com muito compromisso, e assim, eu fico muito orgulhosa também de observar isso, né, em set, porque eu fico muito admirada com a postura, né, da Tenebroso durante a coordenação de tudo isso, assim, tipo, muda a forma como é o tratamento, e a gente sabe que isso é importante durante toda essa, enfim, durante esse processo, né,
porque é isso, precisa realmente que as coisas lidem com seriedade, que a gente precisa ter alguma ordem ali, né, mesmo na gambiarra precisa que tenha uma ordem para que a gente consiga executar tudo né, da forma que aconteceu, que foi brilhante. E é isso, assim, tipo, e acompanhar essa trajetória também de todos nós é muito legal, porque a gente consegue ver essa evolução de cada um também, tipo, o quanto brilhantemente, sabe, todas essas pessoas estão evoluindo muito dentro dessas coisas que se propõem a fazer. E essa coisa de, tipo, pô, eu tô vendo aqui essa pessoa comprometida e, ao mesmo tempo, eu já assumo essa postura também de comprometimento e todo mundo faz algo gerar em torno dessa energia mais séria, assim, E, ao mesmo tempo, né, a partir de tudo isso, é muito legal, porque a Dê e a Hannah, elas têm uma energia muito, muito animada, muito legal, e que, ao mesmo tempo que a gente estava ali no modo operante, elas traziam um pouco traziam essa leveza, assim, que deixava a gente muito confortável também. A atuação da Dê, assim, me surpreendeu muito no clipe, assim, eu acho que, enfim, essa mulher não sei de onde será tão talento. E aí foi uma atuação assim incrível, realmente, e que surpreendeu a todos, eu acho. E Hannah também, né, já com toda aquela trajetória que ela tem, todos os carões aí que ela já faz pra caramba. Então, tipo, foi muito legal, assim, ter essa sinergia mesmo, né, da equipe. Alguém mais falar alguma coisa aí? Nervoso, Eu gosto dessa questão porque do arriscar, né? Eu acho fenomenal isso, porque aqui, eu tô arriscando aqui fazer um negócio aqui, que eu nunca fiz isso aqui. Eu nem queria apresentar, na verdade, né? Era para ser outra pessoa, mas não consegui arranjar uma pessoa para apresentar. Mas estou aqui fazendo isso aqui. Uma coisa que eu queria estar fazendo há muito tempo já, isso aqui eu queria ter feito na House, mas não deu tempo, né? Tive todas as correrias, mas finalmente está implementando aqui no Balu, que é até mais perto para todo mundo, né? E essa questão do arriscar, eu aprendi realmente a questão dessa produção. De tudo assim, que eu fazia. Eu tinha muito medo de postar alguma coisa minha, de postar produções minhas, eu tinha muito medo. Assim, por quê? Eu tinha medo porque eu não estou usando a técnica certa, eu não estou usando o equipamento certo. E quando, na verdade, não é. A ideia está aí e tem que ir de qualquer jeito. Se não for, não tem essa escadinha, né, que o Hila fala, que não tem escadinha para tu ir, tu tem que chegar nesse ponto para poder ir para outro ponto. Tem jeito. Tem a evolução, entendeu? E eu acho que também há um pouco disso aqui, infelizmente, em Macapá. Não sei se vocês concordam comigo, mas tem muito artista, eu já convidei muita gente para vir cantar aqui e muita gente com medo, sabe? Eu falo do pessoal iniciante, né? Eu não falo, obviamente, daquela galera já lá em cima, né? Lá em cima, entre aspas, né? Mas muita gente tem medo de mostrar voz, mostrar cara, mostrar a arte. Eu pinto, mas eu tenho medo de as pessoas veem, sabe? Vejam. E eu conheço, acho que vocês com certeza devem conhecer muita gente, né? Então, E aí eu acho fenomenal essa questão de arriscar, porque a produção é isso, é arriscar, né, cara? Tem jeito. Quer falar alguma coisa? Não, ia expor aqui a minha equipe. Sim, pode expor. Aqui é o local de exposição. Começou. Quero cerveja. Que é uma coisa que acontece com a gente também. Eu falei no início, a gente não posta nem foto ainda no nosso perfil. É uma questão, né, cara? Eu fui pesquisar, não sei, você não tinha nada. Nada. Parece que a gente não existe. Tá tudo espalhado o nosso conteúdo. Eu não sei por que a gente é assim. A gente se olha no espelho igual a galinha, fica, por que você é assim? Mas é uma coisa que a gente tem tentado melhorar também, né? Porque é uma forma de pessoas acessarem o nosso trabalho e da gente conseguir realizar outras coisas, né, com pessoas que precisam da gente também, né, de ter essa troca, de conhecer novas pessoas também. E a gente tem um segmento, até o momento, que ele é muito bacana, eu acho, na nossa trajetória da Tenebroso, que é trabalhar com amigos que são artistas. Então, a gente está aí nesse universo das artes visuais, colando com a galera que produz, galera da música, do teatro, né? Esse período aí dos editais que saíram foi muito importante para o nosso amadurecimento também enquanto equipe. Acho que a gente não teria conseguido produzir nada, assim, nem amadurecer enquanto grupo, se não fossem esses editais. Então, mais uma prova do óbvio, né? Que precisa ter incentivo governamental para a gente conseguir produzir, para adquirir equipamento, né? Para tu comprar o Mac bacana lá para editar, a câmera, para investir em formação, para estudar fora ou para estudar online.
Então, tudo precisa de incentivo financeiro, né? E que seja uma iniciativa que tanto a prefeitura quanto o governo amadureçam daqui para frente. Que com o suposto fim da pandemia, né, essas iniciativas não minguem, os editais continuem acontecendo, né? Vamos ver o que vem aí pela frente. Mas, sim, esse processo de se expor mais também, de expor o que a gente faz, a própria Tenebroso ainda precisa amadurecer isso, né? A gente ainda... Esse é o primeiro momento, eu acho, que a gente compartilha os nossos processos de forma mais aberta. Então, é muito importante também esses espaços aqui, que tu tenha arriscado, né? Então, olha só como uma coisa se conecta com a outra, né? Como tudo contribui para a formação, como a gente está, como essa colaboração, ela beneficia todo mundo. O fato de tu ter arriscado, de vocês aqui da Balu terem arriscado criar esse espaço aqui, oportuniza que a gente fale sobre os nossos processos, que mais pessoas se sintam encorajadas também a arriscar. Então, acho que é tudo sobre isso, sobre a gente perder um pouco mais o medo, né? Se expor mais um pouquinho, porque às vezes a gente nem sabe que isso está encorajando alguém, né? Quando a gente se coloca a cara no sol, né? Esse assunto da insegurança é um assunto muito delicado, porque, por exemplo, você é um artista independente e você se sente solitário, isso dificulta muito mais uma questão que, no fundo, é uma questão política e que é uma questão social, porque, como a Jami falou, a gente precisa de incentivos de políticas públicas, a gente precisa de editais, a gente precisa de acessos que não são possibilitados só pelas nossas trajetórias individuais, porque isso seria acreditar na meritocracia, e a meritocracia é um mito, né? Nada depende só de mim, nada depende só do outro, porque a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade, e o Estado tem um papel naquilo que a gente faz. Então, quando isso não acontece, quando não há esse incentivo de políticas públicas, e você, por outro lado, se identifica quanto artistas, mas você se sente sozinho, muitas vezes a gente cai na ilusão da internet. Por exemplo, a Tenebroso Crio não está, de fato, na internet, mas a gente está aí atuando há o quê? Agora 3 anos? Sabe, assim, e assim, uma coisa não substitui a outra, né? A gente está construindo nossas experiências, a gente está aqui em função disso tudo, mesmo sem estar online, sabe? Mas para alguns artistas, a internet é um espaço de disputa, é um espaço de discurso, é um espaço de existência. E isso não é menos importante, não é menos legítimo. Ao contrário, é tão importante quanto, porque tudo depende... É complementar, são coisas totalmente complementares, porque tudo depende também da trajetória e das possibilidades que você tem, né? Então, esse é um assunto que eu sempre acho assim, muito delicado de tratar, não só porque atravessa diversas artistas distintos, diversas trajetórias, mas porque a Tenebroso tem o privilégio do companheirismo, sabe? A gente se encontrou em certo momento da vida e a gente percebeu que a gente trabalhava legal juntos. Mas em nenhum momento a gente vai romantizar isso, porque por várias vezes, e eu também vou começar a expor, porque por várias vezes a Jami se sentiu sobrecarregada, sabe? Porque ela tem alguns acessos que a gente não tem e isso trouxe para ela algumas responsabilidades que a gente não tinha como abarcar. Então, por diversas vezes, a Tenebroso só foi possível continuar atuando porque tinha uma mulher ali falando, a gente vai ficar, sabe? A gente vai dar conta, a gente vai continuar, sabe? Então, assim... Não é romântico, sabe? Não é fácil, é desgastante, é dolorido pra caralho, é desgastante. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu sou bem desbocada. Pode falar. E aí, sabe, é muito difícil romantizar essas coisas, porque, assim, isso tudo acontece com base em muitas dificuldades e muitas dores, sabe? E por mais que a gente tenha o privilégio do companheirismo, não necessariamente isso é um privilégio, porque ainda assim isso foi dificultoso, sabe? Existe essa confusão de denominar coisas que são mínimas de privilégio, sabe? Tipo, a gente tem a nossa amizade. Nossa, que puta privilégio. Não é um privilégio, sabe? É um mínimo que a gente tenha um ao outro numa cidade que é carente de políticas públicas, sabe? E é um mínimo que a gente tenha conseguido formar um coletivo que outros artistas possam contar com a gente, porque a gente consegue baratear
a nossa produção. Porque a gente consegue baratear o nosso saber, que também foi adquirido com base nas nossas próprias dificuldades. Então, tipo assim, é uma escala de coisas que são muito delicadas, sabe? Mas que a gente está o tempo todo martelando ali, tipo, às vezes dando murro em ponta de faca mesmo. Porque não é fácil. Nossa, tu tocou em vários pontos incríveis, incríveis, assim. Eu fui pensando assim, Nossa, já fui esquecendo que eu tava a importância do coletivo é isso, né? Tipo, eu tinha o Caos, a gente tinha o Liberdade, que eu comecei também, e era importante isso porque não tinha espaço. E é um lugar onde a galera tinha espaço, né? E mostrava essas coisas, mesmo que fosse uma banda ruim tocando, mas tinha um lugar. Então eles podiam se sentir seguros, né? Que eu tô falando de fazer isso, né? É o espaço da possibilidade. Possibilidade. A questão também desse negócio de baratear. Ó, eu sempre falo pra galera, eu faço uma gravação, o preço é o mínimo do mínimo, assim, sabe? Eu não lucro com uma gravação, sabe? Eu tento fazer para ajudar a galera, sabe? O preço de ensaio que eu faço no meu estúdio é o mínimo também, que não lucra, entendeu? Não dá dinheiro. Entendeu? Eu tento fazer isso para ajudar a galera, entendeu? Até o próprio Baluarte, a ideia também é essa, para ajudar a galera, para divulgar. Então, isso é outro ponto muito interessante, né? De baratear, né? E olha, como é que tu vai precificar o conhecimento, o preço do conhecimento, o preço do todo o tempo que tu levou para chegar naquele nível, né, cara? É muito difícil. Pode falar. Quer falar? Não, eu queria voltar lá ainda um pouquinho antes, é que a Ianca acabou comigo. Eu queria fumar um cigarro, na verdade. Mas eu queria primeiro falar sobre aquele ponto de espaços solitários e como a gente vai recriando essas possibilidades, né? Para a gente conseguir chegar, por exemplo, a essa produção. Foram várias caminhadas só para a gente se encontrar, reencontrar, reconhecer e amadurecer isso, né? Para virar um produto final. E, na verdade, o que eu queria fazer era parabenizar o espaço, porque, para além desse experimento aqui, tem uma coisa que é muito massa, eu ainda não consegui, infelizmente, vir pessoalmente, mas eu acompanho pelo Instagram, que é o microfone aberto. O tanto de gente que chega nesse espaço para cantar, para tocar, por tempos assim indeterminados, pelo que eu percebi, para expor a sua vontade, a sua música, a sua arte, a sua voz. Essas paredes pintadas numa grande intervenção artística por diversas pessoas, por vários nomes. Eu, inclusive, desenhei aqui fazendo práticas que eu ainda não tinha feito. Então, eu acho que, enquanto nós estivermos podendo fazer com que os nossos meios sejam meios que possam possibilitar, literalmente, a vinda de mais pessoas, eu acho que a gente está fazendo pelo caminho certo, né? Mesmo que isso não vá dar grana para ninguém, porque é que está todo mundo ferrado, com um monte de conta para pagar, estou ignorando, inclusive. Mas pensar que tem gente que se espelha nisso, sabe? Pensar que tem gente que deve estar nesse exato momento treinando uma música para vir cantar aqui. Exatamente. No próximo microfone aberto, que vai fazer um vídeo, que vai lançar na internet. Pensar que vai ter gente que vai sentir vontade de ser convidada a estar aqui, que vai propor conversas para esse podcast, que eu espero que dê muito certo, porque está sendo uma delícia. Eu posso falar por mim, mas sei lá, está sendo gostoso demais. E pensar que esse espaço, que é um espaço cultural, é um espaço de resistência, assim como as nossas vidas, né? Trazer um clipe desse da D, que é um ícone, que fala sobre resistência e canta com sua poesia resistência, é importantíssimo, porque isso faz com que a gente se sinta viva, para fazer outras pessoas se sentirem vivas, sabe? Eu acho que não tem valor que pague isso, não tem nada que vai pagar isso, sabe? A sensação de saber que nós conseguimos conduzir isso, que nós estamos aqui conversando sobre isso, que nós estamos oportunizando esse espaço, não tem nada que vai pagar nunca. Eu acho que é nós por nós mesmos, assim. Por mais solitária que seja a caminhada, tem muita gente se espelhando na gente, e a gente está juntas mesmo, fora do coletivo, dentro do coletivo, de forma individual, podendo contar um com o outro, né? E gratidão, amigo, por ser um amigo. Eu me emocionei. Vai lá, Moca. Eu acho muito legal também, quer dizer, não é legal, não vou romantizar, né? Porque essa questão de... quando a gente se denomina artista aqui em Macapá, a gente não consegue só exercer este lugar de vou criar e dedicar o meu tempo à minha criação, porque a gente tem praticamente o dever de entrar nesse lugar de produção também, de se juntar com outras pessoas, de se acolher, de tentar fazer um movimento. E todos nós aqui, né, essa trajetória vem desse lugar também.
Me lembro, então, por exemplo, para mim tudo começou lá no Catita, né? No Catita Clube, que foi esse espaço também de se juntar com outros artistas, de movimentar a cena cultural independente também, underground, da gente conseguir movimentar uma galera para dentro das praças, né? Para ocupar as praças que naquela época já eram, né, bastante desocupadas. Adoro esse projeto, adorava. Então, tipo, tudo isso, assim, o Irlan falou essa coisa do microfone aberto. Eu me lembro que a gente tinha até o 15 Minutos de Fama, que a gente botava a barraquinha, que era em parceria até com o Zezinho, que também na época tinha estúdio. Então, ele fazia toda essa movimentação de levar o som para a praça. Galera do Fim fazia gambiarra para ligar o som na praça, para a gente conseguir ter som. Eu toquei nesse. Poste. Então, tipo assim, era um puta movimento que... Cara, não tem como a gente só se dedicar à nossa criação, à nossa... Então, de alguma forma, isso também compromete o nosso lugar de artista, de criação, de tempo, de qualidade, assim, porque a gente está nesses dois mundos, assim, porque não tem como a gente fugir disso. E assim, ao mesmo tempo que, de alguma forma, eu me orgulho muito desse lugar, né, de que a gente consegue fazer várias coisas juntos, assim, muitas coisas ao mesmo tempo, me pesa também isso de que, poxa, a gente se compromete, né, nesse lugar e né, fica comprometido também, né, não descansa, é um lugar exaustivo e que muitas vezes as pessoas também não conseguem valorizar esse lugar, né, e acham que é isso, fica romantizando, acha que a gente está... E, a gente está deixando de ganhar dinheiro, a gente está deixando de sobreviver de certas formas, porque a gente está o tempo todo lutando, o tempo todo tentando fazer uma cena acontecer, tentando resistir, né, todo momento. Então, essas coisas, assim, isso que a Ianca falou me tocou muito, porque isso faz muito parte, assim, de mim, dessa coisa de o tempo todo de, meu Deus, eu não aguento mais. Tipo assim, eu vou parar, eu quero, tipo, descansar. Mas, ao mesmo tempo, tu fica assim, não, velho, não tem como, a gente não tem essa opção de desistir, porque é isso, a gente está num lugar que não tem políticas públicas, que não oferece esse lugar de conforto, né, para a gente, então a gente tem que estar sempre nessa luta. Mas isso é uma outra coisa, de tipo, além da gente ir com medo mesmo, né, de ainda tem isso, né, de não desistir, de ter paciência, de entender esses processos, de que vai dar bom em algum momento, né, e mesmo que não dê, a gente vai estar possibilitando para outras pessoas e vai estar criando sementes, né, em outras pessoas que é isso, que quanto mais vai acontecendo coisas, vai ser melhor, porque aí a gente vai desafogando também, né, essa coisa toda do trabalho exaustivo que é produzir aqui também, né. As pessoas veem, né, a coisinha preparada aqui, né? Mas tudo esse processo para chegar aí difícil, né? Tem toda a questão. É um projeto para Oraca Sound, né? Então que já é difícil de conseguir. Tem que fazer todo um projeto grande, enviar, né? Tem toda uma movimentação, né? Fora a questão da produção por fora, né? Que tem que fazer, tem que se deslocar, tem que arranjar alimentação, né? E não dá para ser full time, né? Não dá para o artista ser full time, ele não dá para se dedicar somente à arte, ele tem que adentrar também nesse espaço de produção. E isso é uma coisa muito interessante, né? Eu, se fosse por mim, só tocava violão e ia embora, né? Não tem como. Eu tenho que fazer também, não tem jeito. Essa é a coisa que cabe a gente ir. E realmente, eu concordo, não tem como desistir, não dá, porque a gente está fazendo isso, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Quer falar? Rapidinho aqui, tu falou do começo, né? Por onde começa? Eu lembro que nosso início dessa produção aqui, a gente não teve sucesso. Foi na nossa primeira reunião, no meio da pandemia, uma reunião online. A Jami chorou na reunião porque não estava fluindo. Então, a internet, né, para variar. Sim. A internet, inclusive. Todo mundo agoniado no meio da pandemia e eu com medo também de ter contato, né, porque quando da minha bebezinha, né? E aí, mas depois a gente, antes de produzir, a gente fez assim umas 4 reuniões, não foi? Acho que foi mais... Foi, né? Presencial foi. Sim. Sempre na Casa Viva. A gente fez umas 4 reuniões, porque de início, assim, nosso primeiro encontro não fluiu por conta da internet e eu fiquei frustrada, fiquei triste, porque eu vi que a Jami ficou triste, né? E eu me lembrei agora quando a Ianca falou que às vezes a Jami se sentia, né, sobrecarregada. Por isso que eu tive essa lembrança agora, né? Porque eu imagino o peso que vem para ela. Isso é o início de tudo, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu vou começar algo que alguma coisa já dá um negócio negativo, eu já fico, ai, não vai dar certo, porque não sei o quê. Aí eu imagino que ela deve ter se sentido dessa maneira, né?
Aí eu acabei tendo essa lembrança aqui. Mas olha aí agora o resultado, né? Caramba. Sim, foi. Tem um gente que dia- olha e fala assim, esse clipe nem parece que é daqui. O que eu acho eu acho que já deu o momento das pessoas pararem de falar esse tipo de coisa. Porque tu induz um pensamento de que nada de bom acontece aqui, Sim. de que não existe a possibilidade de ter gente talentosa, gente competente aqui, então apenas parem de falar esse tipo de coisa. Sim. E nesse dia a gente foi reunir essa coisa da criação do conceito. Eu tive muito cuidado, assim, me empenhei muito na criação desse conceito. E aí a internet bugou no dia dessa reunião e eu fiquei tão puta da vida que eu chorei de raiva dessa internet, porque eu queria apresentar o melhor, né, para Deus. Era um trabalho muito significativo para a gente. E aconteceu isso aí, mas no final deu tudo certo. Sim. Novamente a questão da estrutura, né? Infelizmente a estrutura daqui, nosso estado ainda não é das melhores, né? Nem chega perto, na verdade. Inclusive, estamos sem internet agora e eu estou indignado, porque eu estou um dia sem internet. Mas tudo bem. E assim, gente, para finalizar essa questão, eu sempre pergunto isso porque nós estamos agora no momento de chuva de editais, né? Não tem como. E aí, como é que estão vocês em relação a esses editais? Vocês estão achando que tá legal, a política não tá legal? Pode falar em todos os níveis, de prefeitura, estadual, federal. Federal é complicado, né? Já sabemos, né? Mas como é que está a questão de vocês editais? Porque, inclusive, hoje saiu mais um edital, né? Foi do Macapá Verão, da FUNCUT, né? Que, infelizmente, né, é terrível, exclui muita gente ali, já vocês puderam perceber ali, né? Inclusive, a minha banda também está fora por conta disso, né? Mas a gente está vendo ali uma situação de, novamente, a gente sabe que existe, né? As panelinhas e tal, entendeu? Eu posso falar isso aqui, até porque eu não sou sendo patrocinado por ninguém, então eu posso falar, sou independente. Tem rabo preso, né? Não tem rabo preso aqui. Né? E aí, como é que vocês veem essa política pública, né? Essa pouca política pública que tem e esse medo, né, de vai continuar tendo esses editais, não vai? Uma insegurança generalizada, assim, como eu tinha pontuado, não sei o que seria da gente enquanto coletivo e do que a gente já conseguiu construir até agora se não fossem os editais, né? Não tem a mínima possibilidade da gente ainda sobreviver da nossa própria produção, do retorno financeiro que a gente tem, mas isso não é o que vai manter a gente longe da produção. Eu acho que o que eu tenho para pontuar nesse sentido é que eu espero que amadureça, que se torne de fato política pública, né? Não uma política de gestão, que as trocas de gestão não encerrem os editais, que cada vez mais seja mesmo uma coisa que permaneça, né? Que se consolide, para que a gente tenha a possibilidade de fomentar o trabalho tanto das equipes técnicas, independente do segmento artístico, quanto dos artistas, né? Porque a gente sabe os artistas eles estão sempre cercados de equipes gigantes, variadas, desempenhando funções diversas. Então, a gente acompanhou aí durante a pandemia o drama que foi para essas pessoas da parte técnica também se manterem sustentando suas famílias, enfim, acessando recursos financeiros, né? E se não fossem os editais, a gente não consegue nem imaginar o que seria dessas pessoas, né? A gente incluído nesse Produção rol. também. Eu sempre falo Sim. que o edital ele não é só para artista, ele movimenta a produção. Porque não vai... O que o cara pede lá? Vai ter um vídeo para o artista fazer, né? O que ele vai fazer? Um vídeo no celular? Apenas não. Ele vai ter que movimentar uma produção, tem que ter tudo isso. E as pessoas pensam muito errado. A famosa mamata. Não, a metade daquele dinheiro, mais da metade vai ter que ir para a produção. Exatamente. Sim. No caso da Tenebroso Crio, a gente trabalha sob demanda, né? Então, a gente é contratado muito mais do que faz provocações. Né? A gente não necessariamente propõe, mas a gente é contratado para executar determinados serviços. Então, a gente está em constante diálogo com essa cadeia produtiva de artistas do Amapá. Né? Mas, se por um lado a gente precisou tanto dos editais para construir as nossas experiências, para aprender, por outro lado, não é qualquer edital que é o suficiente. Né? Porque, por exemplo, se você lança um edital
e esse edital não consegue abarcar uma parte significativa dos artistas que existem nesse estado, então esse edital serve ao quê e a quem, né? E aí, essa é uma questão muito assim, que eu acho muito significativa, porque a gente volta para aquilo que eu estava falando anteriormente. A ausência de políticas públicas é notória, e quando elas se fazem presentes, elas são falhas. Elas não dão conta daquilo que é realidade para a gente. Por exemplo, essa é a minha experiência enquanto parte da Tenebroso CRIO, porque a gente é contratado para fazer essas demandas. Mas, por exemplo, a experiência da Dé é outra, porque ela precisa ser propositora. Porque se ela canta, ela também se agencia em certa parte, né, mana? Então, assim, é sempre uma via de mão dupla, sabe? E, às vezes, essa via de mão dupla é tu que vai e é tu que volta. Não necessariamente tem outra pessoa, não necessariamente tem outro parceiro ali contigo, saca? Então, não é assim, tipo, muito obrigada por existirem os editais. Mas é assim, que bom que existem os editais, mas vamos melhorar. Sabe assim? Tipo, vamos realmente compreender que os editais, eles não são fruto de processos únicos e exclusivamente burocráticos. Eles precisam ser frutos de pessoas que também reconhecem a nossa realidade, que também reconhecem que tem galera da produção, que tem galera artista, que tem galera da arte, que tem galera da pós, que tem galera da pré, sabe? Que tem toda uma cadeia. E como tu falou, né? Um edital, ele não movimenta a carreira de um artista. Ele movimenta todo um mercado cultural. E eu odeio essa expressão mercado. Mas é todo um movimento cultural que realmente, assim, faz diferença na cadeia produtiva, sabe? Então, é toda uma população que está aí, né? E o mesmo vale para o cinema, em aspecto nacional. Por exemplo, a Ancine. O que tem custado a sabotagem da Ancine? Tem custado bilhões de dólares para o Brasil, sabe? Assim, tipo, falando internacionalmente mesmo, porque o cinema do Brasil não é qualquer cinema. Não. Sabe? A gente tem um cinema notório, a gente tem um cinema reconhecido internacionalmente, sabe? O que isso tem custado? Tem custado a vida e as condições de existência de uma série de pessoas, e o nosso país é um país de dimensões continentais, sabe? Então, assim, a gente pode pensar no macro, a gente pode pensar na realidade do Amapá, mas a realidade do Amapá, ela não está isolada porque a gente é banhado pelo Rio Amazonas e porque a gente é uma ilha. A gente também sofre as consequências de políticas que são maiores do que a gente, sabe? Que estão em outros lugares, assim. Então, é muito doido pensar nisso tudo, porque a gente se percebe parte de uma coisa que é maior do que a gente está ali no meio, que faz diferença na nossa vida, mas que a gente não tem controle nenhum. Sabe, assim, a gente não consegue ter controle disso, porque por mais que a gente se diga assim, a gente está fazendo um corre independente, a gente está fazendo um corre que a gente está tentando se bancar. Mas, ao mesmo tempo, se não fossem os editais, né? Ao mesmo tempo, se não fosse a presença mínima de um Estado liberal, a gente não teria conseguido quase nada, sabe? Então, esse é um ponto muito delicado, que eu acho que a gente sempre tem que ter muita consciência, assim, porque influencia na forma como a gente cria, influencia na forma como a gente existe, influencia nas nossas possibilidades de continuar fazendo o que a gente gosta. E, inclusive, nas desistências, né? Porque o tanto de gente que acaba desistindo de sua própria arte, de sua própria vontade, de seu próprio sonho, porque não consegue ver nenhuma maneira de viabilizar isso, aí vai acabar se entregando para um concurso público da vida, vai ter que fazer, sei lá, virar milico, né? Vamos lá, virar policial, porque é a única coisa que dá para fazer na cidade, e acaba abandonando isso. A gente está vindo agora de um processo de finalização de edital, em que, dentro da área em que eu passei, né, meu primeiro edital, inclusive, fico muito feliz por isso, mas muito puta e triste ao mesmo tempo, porque como eu entro como iniciante, é um valor irrisório, porque R$2.000 não vai pagar o tempo que eu vou gastar para fazer essa produção, e eu preciso entregar um conteúdo de 10 minutos. E, gente, toda vez que eu lembro que, para a gente tirar esse clipe perfeito, bem aqui, a gente teve que fazer uma diária e teve que bancar essa diária para todo mundo, com todos os custos do que é uma diária, e eu pensar que eu vou ter que gravar um curta de 10 minutos... Sério, eu fico em pânico. Isso tem me tirado do sono, literalmente, em alguns pontos, porque eu preciso pensar quem que vai conseguir somar comigo, o que eu vou poder colocar de volta como troca, e eu preciso sobreviver. Eu tenho contas a pagar, voltando naquele ponto, né? Eu tenho minhas condições humanas para a minha própria existência, e eu imagino outras pessoas, MCD, por exemplo. D tem filha, D tem casa para pagar, tem um rolê para bancar. Vários outros artistas que passaram nesse edital para receber
2.000 ou 3.000 reais, não vão conseguir pagar uma produtora. A Tenebroso precisa receber essa contrapartida e talvez não consiga porque essa grana não vai dar para essa galera, sabe? Vai ser um monte de trabalho muito meia boca porque, infelizmente, nós artistas não temos condições de fazer o que nós sonhamos, sabe? E eu tô pilhando, eu tô esperando que dê certo, mas assim, vai ser um custo muito louco, sabe? Vai ser um custo muito maior do que o que eles estão propiciando. E é muito, sei lá, chega a ser vergonhoso a gente ter que discutir isso. É frustrante. É frustrante eu, assim, iniciando esse rolê, passando no meu primeiro edital, pegando um baque desse, porque, inclusive, já fazem 15 dias, esse dinheiro nunca caiu em conta. Mas, em contrapartida, a data de entrega não aumentou, saca? A data de entrega não aumenta, mas a data que eu tenho para receber a grana tá ali. Sei lá, quando vai acontecer. Então, tipo assim, não faz sentido, não tem cabimento. E aí eles estão lá empurrando mais um edital agora, né, que é uma capa verão, que é uma coisa que a gente precisa ter noção do que está acontecendo. E, enfim, velho, e o voto do Bolsonaro, né, a Lei Paulo Gustavo, então, o veto. Então, é um monte de coisas acontecendo para tentar limar a nossa existência mesmo. E toda vez que a gente pensa em ser artista independente, coletivo, no extremo norte do país, a gente tem que ficar se dando de frente com isso, sabe? Vendo os nossos amigos desistindo disso, nossos amigos indo embora para outros estados, limando a possibilidade de crescerem aqui dentro, sabe? E indo fazer qualquer outra coisa porque estão frustrados. E eu não tenho como julgar essas pessoas, porque daqui a pouco talvez eu seja essa pessoa. E eu não quero que ninguém me julgue por isso, sabe? Mas, porra, ser artista é muito maior do que só executar arte, sabe? É uma vivência, é uma sensação, é muito maior do que a gente. Então, silenciar isso é silenciar a sua própria existência, né? E fazer o que está ali predisposto e o que for mais fácil. E isso não é para ser julgado, mas é para a gente observar, né? O quão triste pode ser. E é sério, é um caminho muito chato. Só abrindo um parêntese, né, que a Irlan falou. Quando eu passo em edital com esse valor tão pequeno, eu não sei se eu tenho que sobreviver ou se eu tenho que continuar sendo artista, porque ou eu decido sobreviver mantendo a minha casa, pagando conta, sustentando a minha filha, ou eu tenho que escolher pegar a grana para produzir alguma coisa. Tá entendendo? Então, é muito difícil, porque até mesmo um artista... Eu acabei de lançar um álbum, acabei de lançar um clipe, não passei em um outro edital. Então, tem gente que fica aí sem lançar 3 anos, não está movimentando e passa, entendeu? Eu tenho uma resposta, mas eu não quero acreditar nisso, porque é uma coisa muito injusta para quem está fazendo de tudo para realizar, entendeu? Fazendo de tudo para permanecer sendo artista, tá entendendo? Aí isso é muito difícil, porque ou eu escolho sobreviver, ou eu escolho continuar com a minha carreira. É difícil. E o que tu faz com R$2.000? Não dá, né? Não dá pra fazer. Audiovisual não tem como, né, cara? É terrível isso, né? E é engraçado. Diz que é um edital de premiação, mas... É premiado, mas tu tem que dar uma contrapartida, né? Não é de 10 minutos. E aí, como é que tu vai fazer isso, assim, sabe? Uma produção... Aí vem aquilo que tu falou, vai ter que ser uma produção, infelizmente, né? É o que vai caber, que não vai ter qualidade, sabe? E aí aquela coisa inclusive, eu participei desses editais, né? Inclusive, 2 inscrições minhas, que eu ajudei a agenciar, 2 artistas sumiram, não deram resposta de nada. Tudo bem, né? A gente sabe que esse negócio de recurso não funciona. Não sei se algum dia funcionar com você. A gente tenta meter recurso, mas não adianta, né? O edital que teve da Secult, dos vídeos, até hoje não saiu. Cadê os vídeos? A gente quer saber o que a gente produziu. Que aí uma coisa produziu. linda, Aí porque gigante, fica para eles. E aí, cadê o que a gente produziu? Que é aquilo que a gente se matou para fazer, né? E aí? É outra coisa, os prazos não mudam, os prazos deles não mudam. O nosso, eles mudam, eles têm que apertam nossos prazos, mas o deles, né, pode mudar quantas vezes quiser. Isso é terrível, sabe? E, infelizmente, eu adorei a parte que tu fala, né? Não tem que ser uma política de gestão, né? Tem que ser uma política realmente cultural mesmo, sabe? Sólida, sabe? E, infelizmente, estamos nesse momento e, embora tenha essa chuva de editais, mas tem muita coisa para melhorar. Assim, eu vim de uma fase, nós vimos, né? Que quase não tinha edital. E agora que começou, depois de muita pressão,
E, assim, em nível nacional, ainda temos esse problema da Lei Paulo de Gustavo, que nós já estava basicamente certo. Infelizmente, tivemos um governante que nunca apoiou nada disso e atrasa o negócio, né? Sendo que é uma lei emergencial. E aí, essa emergência de quase um ano, né? Que louco. E aí que justamente é para o audiovisual, né? A área de vocês, que é justamente para incentivar o audiovisual. Como tu falou, o audiovisual brasileiro é maravilhoso. Falta isso, falta também a galera, as pessoas consumirem mais o audiovisual brasileiro, gostarem, porque, não sei, as pessoas têm uma aversão ao audiovisual brasileiro, principalmente o macapaense, né, cara? Sabe? Tem essa coisa de já só gostar da coisa de fora. A gente tem que tirar isso também, né? E por isso tem que produzir, por isso que a gente é importante aqui. Precisa produzir. É a colonização. Colonização, totalmente. É um projeto, né? É proposital que a gente tenha vergonha, ou não consuma o que é produzido aqui no nosso próprio estado, no nosso próprio país, né? Ainda é uma mentalidade muito presente, infelizmente. Mas, enfim, formação de plateia, né? Que é importantíssimo também para a gente escoar o que a gente produz, né? A gente não produz para mostrar só para a nossa família, só para o artista que eventualmente contratou a gente. É para todo mundo que, enfim, a internet está aí, todo mundo que puder acessar. Então, formação de plateia é uma questão muito importante também, que ela precisa ser estimulada através de outras iniciativas, como cineclubes, por exemplo, já ia falar espaços de justamente exibição. nisso, né? Eu sinto essa ausência dos cineclubes na cidade. Não tem, amiga, infelizmente. Sim, e, por exemplo, a gente fala da importância dessa formação de plateia, mas, por exemplo, Marighella e o filme do Lázaro Ramos lotaram as salas de cinema do Brasil todo. Sim. Sabe? E isso é de arrepiar. E porque foram filmes que foram proibidos de serem exibidos no Brasil no governo Bolsonaro, porque representam uma pauta política que não está de acordo com a ideologia do governo, que é um governo conservador que está aí agora. Mas, ao mesmo tempo, quando chegou no Brasil, lotaram as salas de cinema. Isso não foi em uma cidade, não foi só em São Paulo, mas foram em vários lugares do Brasil, inclusive em Macapá. Sabe? Igual o filme que tem a participação da Dira Paz, que está aqui agora no Movicon, esse filme e que também teve a sala lotada de um cinema mapaense, sabe? Com uma artista não branca, com uma atriz não branca de Belém do Pará, sabe? Pureza. Sim, Pureza o filme. E, cara, isso é muito importante. São as contradições que estão presentes aí nas discussões que a gente se propõe a fazer, mas que eu acho que são super importantes de ser pautadas, porque também chegam nessas pessoas que têm consciência, que consomem e que estão aí, saca? Que nem a gente. E é isso, gente. É isso, é resistência, né? Agora, como sempre eu falo, eu digo que o slogan do Baluarte, né? Agora a arte está no centro, né? Porque estamos no centro, né? De tudo aqui agora. E a gente está tentando fazer esse espaço de resistência. Não é difícil, é caro, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar boletos, qualquer outra pessoa tem como. E é vergonhoso. Ter R$2.000 não dá para nada, gente. Sinceramente, sabe? Não dá para fazer nada com isso. A pessoa pensa que é só para artista. Não vai para produção. E aí? Como é que os caras vão alimentar a família deles, sabe? O pessoal da produção. E se sustentar, né? Sabe? Evoluir, ter cursos, né? Sabe? Outra coisa que eu sinto falta aqui, workshops, sabe? Workshop de edição. Tem poucos editores nessa cidade. Tem pouquíssimos. E os que tem já foram cooptados para política, para publicidade, para fora, entendeu? É difícil. Designs também, todas essas áreas, hein? E é isso. Alguém mais uma fala? Alguém quer falar mais uma coisa para finalizarmos? Bom, agradecer mais uma vez o espaço, que tenha vida longa, que seja a primeira de muitas edições desse podcast, que, reafirmando, é um espaço importantíssimo para trocas, e que mais pessoas venham também contar dos seus processos. A gente sempre está interessado em ouvir. E obrigado a todo mundo que compareceu aqui hoje. Sempre bom rever os amigos. E final de semana aqui na Balu vai estar muito foda, venham. Os drinks fodas da Adna também. E aí venham, compareçam. Vida longa, arte, resistência pra gente, força. E sexta-feira no Baluarte, show da MCD.
Gente, gratidão. É meu primeiro podcast, ao lado também da Tenebroso, Fit Moara, Fit Airlan também. E é isso, gratidão. Sexta-feira aqui, show MCD com Iana MC. E bora. Certo. Obrigado, gente. Agora bora beber, bora lá. De novo, só pra dar assim, finalizar, né? Pra finalizar. Fiquei agoniado, quero fumar.